Nesse vídeo nós veremos algumas funcionalidades adicionais do Google Documentos. Vamos entrar no Drive. Abrir nosso documento, que a gente já estava editando. E antes de irmos para nossas funcionalidades gerais que a gente irá ver, a gente vai trocar de logo. Deixa ele carregar. Ótimo. Então a gente vai vir aqui no nosso rodapé, no nosso cabeçalho. E aqui a gente tem o logo do CEPT, o meu setor. E a gente vai mudar para o logo do Colégio Santa Rosa. Vamos deletar aqui. Vir em inserir. Imagem. E eu já deixei a logo no Google Drive. Então eu vou entrar em Google Drive. Meu Drive. Na nossa pasta aqui, em imagens. Olha só. Temos aqui a logo do Colégio Santa Rosa. Vocês viram que ela tá meio grande, né? Mas a gente pode ajeitar ela aqui. Ajustar no texto. Posicionar ela aqui. E olha só. Temos aqui a nossa logo do colégio. Agora a parte de edição do resto do cabeçalho e do rodapé, aí eu vou deixar com vocês. Vamos para as funções gerais agora do Google Drive. Começando pelo arquivo. No arquivo a gente tem o padrão para compartilhar com outras pessoas, né? Então a gente pode colocar o nome da pessoa com quem a gente quer compartilhar, professora Silvana, e compartilhar lá. Não vou compartilhar porque a gente já viu isso. Tirando isso, a gente pode vir em download. Aqui em download a gente consegue baixar o arquivo que a gente está fazendo no Google Drive em diversos formatos. Um formato muito interessante para baixar, para distribuir para as pessoas, onde você não quer que as pessoas editem, é o documento em PDF. Quando a gente baixa em PDF, ele é um arquivo estático que somente as pessoas vão conseguir visualizar, né? Então é muito bom para impressão, onde a impressão sempre vai sair do jeito que está, e muito bom para envio para outras pessoas. E ele não perde a qualidade, como vocês podem ver. Então a gente tem aqui o nosso PDF. Olha só. Com todas as páginas certinho. Uma outra coisa que a gente pode fazer é baixar pro próprio Microsoft Word, né? Muita gente usa o Word e o formato dele é DocX, como vocês podem ver. Então vocês podem baixar e abrir no Word também. Já o formato ADT é para os outros editores de texto que são de graça, né, open source, como o LibreOffice, por exemplo. Então a gente pode trabalhar com qualquer editor de texto baixando esses formatos. Uma outra coisa que a gente pode fazer com o nosso arquivo é enviar ele direto como anexo em um e-mail. Então a gente pode vir aqui, dizer que ele vai ser do formato PDF, que é esse aqui, e mandar um e-mail. Então a gente pode colocar aqui o e-mail da professora Silvana. E ao enviar esse e-mail, ele já vai direto com o nosso documento que a gente está produzindo anexado. A gente pode mandar ele com outros formatos também. Mas o mais importante é saber que existe essa funcionalidade. Uma outra funcionalidade muito interessante é tornar ele offline. Infelizmente, a gente precisa de uma extensão para isso. Mas se a gente baixa ele como offline, a gente acaba tendo a extensão no Chrome do documento e a gente tem como se fosse um Microsoft Word para editar quando a gente quiser, mesmo não tendo internet. Depois, se vocês quiserem baixar essa extensão, ela é muito interessante. Uma outra coisa que a gente pode observar, que é importante quando, por exemplo, a gente está trabalhando em grupo
ou quando a gente acaba errando algo muito feio, a gente pode vir aqui em histórico de versões. E no histórico de versões, a gente tem todas as alterações que foram feitas desde o início da produção do documento. Então a gente consegue ver o documento inicial em branco e, por exemplo, o documento agora, onde eu alterei a logo aqui, ó. Então se a gente abrir, olha só, a gente vê cada ação que foi tomada a cada instante. Por exemplo, agora, olha lá, está com a logo do Colégio Santa Rosa. Muito bom para quando a gente perde ou acaba fazendo algum erro no documento. Por último, se a gente descer aqui embaixo, a gente tem o imprimir, que é como se fosse no navegador mesmo. A gente pode escolher com um PDF, salvar no Google Drive, ou quando tiver uma impressora conectada, colocar a impressora aqui e ele vai imprimir direto. Aqui a gente pode ver como vai ficar o documento. E esse imprimir é como se fosse o imprimir do Microsoft Word, por exemplo. Acabando essa seção de arquivo, a gente vai para a seção de editar. Na seção do editar, a gente tem o localizar e substituir. Essa função pode economizar muito nosso tempo. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês que, em vez de a gente ter aqui Universidade Federal do Paraná, a gente vai trocar. Podem ver que ele já marcou. A gente vai trocar por Colégio Santa Rosa. Estadual Santa Rosa. E quando a gente pressiona em substituir, pode ver que ele alterou diretamente o nosso rodapé. Isso é bom para quando a gente tem muita repetição de uma palavra, né? Agora que a gente já substituiu o nosso cabeçalho, a gente vai procurar uma palavra que possui mais repetições. Por exemplo, lo, que se repete 7 vezes. E a gente vai trocar por uma palavra que a gente conhece, compartilhar. Então a gente pode navegar aqui, olha, esse é o primeiro lo, ele vai mostrando aqui. E eu vou pedir para ele alterar todos os lo para compartilhar. Eu posso clicar em substituir todos. O substituir o primeiro aqui, ele vai substituir o que a gente está. Então a gente está no primeiro. Se eu aperto substituir, ele troca o primeiro. Agora se eu apertar substituir todos, foi tudo trocado. Vamos pesquisar, compartilhar agora. Compartilha. E olha só, o compartilha já está as 7 vezes que estavam no lo. Agora que a gente já viu isso, a gente vai partir para verificação de ortografia. Aqui em ferramentas a gente pode ver essa funcionalidade. E aqui é quando a gente consegue, aqui é onde a gente consegue arrumar as coisas, né? Então, por exemplo, agora esse compartilha está gerando diversos erros. E a gente pode alterar para algo que o próprio Drive está nos informando. Por exemplo, aqui a gente tem tabela de notas junto. O Drive está pedindo para a gente colocar tabelas de notas separadas. Se a gente seleciona aqui e clica em alterar, olha lá, ele já separou para a gente. E assim vai seguindo. Por exemplo, aqui a gente tem um compartilha grudado. Ele está achando que é separado. E assim a gente vai arrumando o nosso texto. Algo muito bom para quando a gente comete algum errinho e não consegue nem perceber. Mas lembrando que a ferramenta não é 100%. Sempre é bom revisar nossos textos antes de mandá-lo para alguém. Outra coisa muito importante quando a gente está fazendo um resumo, por exemplo, é que a gente consegue ver o quanto a gente já digitou. Então, olha só, a gente tem 6 páginas, 442 palavras, caracteres, e os caracteres excluindo espaço. Isso é muito bom porque, às vezes, a gente precisa saber o quanto a gente está digitando, né? Então, essa ferramenta aqui de contagem de palavras nos ajuda bastante nisso. Agora vamos ver uma ferramenta de acessibilidade que o Google nos proporciona, a digitação por voz.
Lembrando que para essa ferramenta funcionar, a gente tem que ter o microfone do notebook ou o microfone externo funcionando. No notebook que eu estou gravando, ele tem um microfone, olha só. Eu estou instalando o dedo e ele está pegando o som. Então, na hora que eu ativar o microfone e começar a falar, ele começa a digitar o que eu estou falando. Olha que legal. Isso é bastante interessante e é uma funcionalidade nova do Google Drive, como vocês podem ver. Para terminar de gravar, é só a gente clicar aqui. Olha só, ele parou de gravar. Continuando com as ferramentas, aqui nas preferências, a gente tem umas ferramentas que a gente usa para editar e fazer substituições rápidas no nosso texto. Uma dessas ferramentas é a substituição automática. Aqui na substituição automática, a gente, ao digitar uma setinha como essa, ele vai substituir por essa aqui. Vamos ver na prática, olha só. Eu digitei essa setinha, dei espaço, e ele substituiu com a setinha que está configurada lá. A gente pode também fazer nós mesmos uma configuração dessa preferência, como por exemplo, se eu digitar teste, ele vai ter que substituir por aula. Dou um enter e vamos testar. Teste vira aula. Isso é muito bom quando a gente está, por exemplo, a gente tem um símbolo matemático, alguma coisa, e a gente quer facilitar a nossa vida, né? Então, você, professor, pode vir aqui e configurar palavras que forem para serem substituídas por símbolos. O último tópico das ferramentas que a gente tem é configurações de acessibilidade. Se a gente ativa essa opção, surge essa nova aba, onde aqui a gente tem diversas funções, onde, por exemplo, qualquer ação que a gente for tomar no texto, a gente pode usar um atalho de teclado, né? Isso é muito interessante. Então, para quem quiser, dá uma olhada em ferramentas, configuração de acessibilidade. A gente pode estar ativando para mostrar essa nova abinha de acessibilidade. Por fim, a gente tem os complementos. Eu adicionei o Lucidcharts e a gente pode instalar diversos complementos. Por exemplo, funcionalidades que a gente precisa, mas que não existem no Google Drive. A gente tem tradutores, tem um monte de coisa aqui para gerar palavras diferentes, notas musicais. O que eu baixei foi o Lucidchart, que ele é um aplicativo de, como posso dizer, diagramas, né? Então a gente pode vir em complementos, depois de instalado a gente vem inserir diagrama, e olha só, ele vai ir lá no Lucidchart, criar uma nova aba para mim, e nessa nova aba a gente vai poder trabalhar com o diagrama. Carregou meu Lucidchart. Eu já fiz um diagrama aqui pra gente testar. Cliquei nele. Ele carregou o meu diagrama feito lá no Lucidchart. Eu posso criar outro aqui clicando no maisinho. E eu vou pedir para inserir. Olha só. Temos aqui o meu diagrama como uma imagem bonitinha. Vou mostrar para vocês como eu criei ele. Cliquei aqui no mais. E olha só, tem diversos diagramas para o que você quiser. Ele abre uma nova aba do Lucidchart mesmo. E aqui carregando, ele vai possibilitar a gente criar nosso diagrama para depois inserir, como eu fiz aqui. Vou esperar um pouquinho. E tá aí. Aqui a gente tem o nosso diagrama. Um diagrama básico criado um diagrama básico que ele mesmo criou, mas que a gente pode editar e fazer o que quiser. Por fim, para ajudar vocês nesse aprendizado com o Google Drive, a gente tem ajuda. E aqui em ajuda, a gente tem dois tópicos muito interessantes. O primeiro é treinamento, onde o próprio Google te dá suporte a aprender todas as ferramentas dele, inclusive
documentos Google. E o outro muito interessante é que a gente pode vir em atalhos do teclado. E aqui em atalhos do teclado ele vai mostrar para vocês como fazer qualquer coisa usando atalhos no teclado. Então é muito bom para quem gosta de ficar só digitando e não usar o mouse, né? Por exemplo, alguns atalhos a gente já até conhece, como por exemplo deixar em negrito, itálico. Então, qualquer dúvida vocês podem vir aqui e ver esses documentos para se aprofundar ainda mais no Google Drive. Obrigado por assistirem e até a próxima.